Graça e paz, queridos. Olha, de verdade eu acho que eu nem precisaria mais pregar essa manhã depois desse testemunho, mas só para ver que não estava nada combinado, você entre lá no YouTube e ouça a palavra da manhã. Das 9 não está? Então pronto. Vai gravar agora? Então agora eu vou até me ajeitar aqui o blazer. Mas de fato foi que nós compartilhamos, isso é lindo, porque isso testifica o comando do Espírito Santo em nossas vidas e neste lugar. E, de fato, é uma alegria, um privilégio muito grande estarmos juntos aqui nesta manhã, uma igreja tão amada, tão preciosa e ainda mais numa conferência com um tema tão especial. E minha gratidão especial também ao pastor Sandro, a Carla, pelo convite, pela confiança em estarmos juntos aqui nesta manhã, e creio que o Senhor já falou muito ao seu coração e que fale ainda mais de forma individual. Amém? Amém. O tema que me foi aqui separado para pensarmos nesta manhã é a perspectiva bíblica da adoção de filhos. E eu peço a gentileza de abrirmos juntos as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, faremos a leitura dos versículos de 1 a 7. A perícope que leva como título a nossa filiação em Cristo. Como disse no culto das 9, como um bom discípulo do pastor Enéas Tonini, farei a leitura aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim o texto da palavra de Deus: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por essa manhã, por essa oportunidade tão rica de estarmos juntos aqui. Fala conosco, ó Pai, fala de maneira coletiva, fala individualmente ao coração de cada um aqui, e que somente a tua voz e a tua palavra ecoe neste lugar, em cada casa que nos acompanha, em cada coração aqui. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, amém e amém. Queridos, Deus, o nosso Pai, através da pessoa e obra de seu Filho Jesus, mediante a fé nele, adota-nos como filhos na grande família de Deus. Eu gostaria de te convidar a dar uma olhadela aí perto de você, dá uma rodada aí e olha essa pessoa linda que está perto de você, mesmo que seja um olhar profético. Isso, fala, como você é lindo, como você é linda. Os solteiros, eu amava quando os pastores falavam isso quando eu era adolescente, que era a minha chance, né, de falar para a irmã que eu estava orando, né? Como você é linda, o pastor que mandou falar, né? E, de fato, a igreja, e nós falamos isso, a igreja, muitas vezes, de maneira muito precisa, e eu concordo, é assemelhada à Arca de Noé. A igreja é a representação da família de Deus. E a Arca de Noé, a despeito de ser um lugar onde muitos ali estavam incomodados,
porque imagina você passar algum tempo, não foram poucos dias, mas algum tempo do lado de um elefante grandão, com aquela tromba de um lado para o outro, esbarrando em todo mundo, a girafa que ficava com o pescoço assim, e era a ave passando de um lado, a ave passando para o outro, e eu imagino que o cheirinho de alguns incomodavam outros mais limpinhos, e assim também a igreja muitas vezes. Mas a despeito de todas essas características dos irmãos que vivem conosco na família de Deus, assim como a arca era o lugar de salvação para aqueles que estavam nela, nós cremos que a igreja e a igreja local também é um lugar de vida, um refúgio e um lugar realmente onde Deus está conosco. Amém? Por isso, eu nem precisaria falar isso aqui, mas, de fato, esse negócio de desigrejado não é de Deus, coisa nenhuma. Esse é um negócio de gente que tem tentado viver um egocentrismo, e nada disso combina com o que nós vamos falar hoje, que é o amor de Deus, e este amor que é manifesto na grande família de Deus. Essa temática da adoção, essa temática daquilo que acabamos de ler em Gálatas, também é título do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, bem como o capítulo 8 de Romanos, textos que eu sugiro que você se aprofunde na leitura ao longo da semana. E como falamos também, muitas vezes o povo está ressequido ou tão fragilizado porque reserva o estudo, a comunhão com Deus e a adoração somente para este momento do culto público. Acabamos de dizer da importância da igreja, deste momento de culto público, mas a nossa vida não pode se resumir, o nosso relacionamento com Deus não pode se resumir a essa 1h30 da semana, mas de fato eu queria te encorajar a se aprofundar na comunhão com Deus, na adoração, no estudo da palavra, na comunhão com o Espírito Santo ao longo da semana. Então, pegue esses 3 textos, estude, peça a revelação do Espírito Santo na intenção de cada palavra, para que nós possamos crescer e sermos fortalecidos através da sua palavra. Amém? O contexto da fala de Paulo aqui, quando trata do espírito de adoção, está dentro do fato de trazer alguém que não tinha família, por consequência não era de uma família, então não tinha direito à herança, e para assumir uma nova identidade, um novo nome, inserido em uma nova família, que agora, além de tudo isso, inclusive dá a essa pessoa o direito de desfrutar da herança do pai. Olha que coisa linda. Alguém errante pela vida, sem uma expectativa, sem identidade, de repente passa a ter direito até uma grande herança. E foi exatamente isso que aconteceu conosco através de Jesus Cristo. Estávamos distantes do Pai por conta do pecado, mas através do milagre e do ato de amor na cruz do Calvário, fomos inseridos na família de Deus. Perdoados, lavados, remidos e agora desfrutando de uma nova vida, uma nova identidade em Cristo, com uma eternidade inteirinha reservada para nós na presença do Todo-Poderoso Deus, o nosso Pai. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. E tudo isso pode ser resumido na seguinte frase: o que acabamos de falar, daquilo que temos experimentado, é um ato de amor de Deus para conosco. Você pode pôr a mão no seu coração e falar assim: eu sou amado. Eu fui amado. E este amor é eterno. Isso é bom demais, porque daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E é lindo o momento da ceia, porque nós nos lembramos disso.
nos lembramos sobre a graça que acabamos de cantar, sobre a misericórdia, sobre o perdão que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E tudo isso é fruto do amor de Deus, o Pai, para conosco. Mesmo sem gostar, e eu sei que vocês não gostam muito disso, diga para a pessoa que está aí do seu lado: a adoção é um ato de amor. A adoção é um ato de amor e, como foi dito aqui pelos irmãos, é uma escolha. E isso é muito profundo. Ao contrário de muitos pais biológicos que não sonharam com seus filhos, não planejaram seus filhos, que os têm muitas vezes por acidente, o que pode gerar rejeição, desprezo e etc. Os pais adotivos são aqueles que sonham, que planejam, que pedem para Deus, que se enamoram, que ficam por dias olhando para aquela foto de uma criança que possivelmente pode ser os seus filhos, seu filho, sua filha, já sonhando e desfrutando da possibilidade de um dia tê-los em seus braços. E logicamente eu não estou generalizando. Eu sei que a grande maioria de nós planejou os nossos filhos, sonhamos com os nossos filhos, os desejamos, mas infelizmente é a realidade do mundo afora esta questão de filhos por acidente. O que nos chama a atenção na esmagadora maioria dos pais adotivos, e de verdade é muito especial, um testemunho como ouvimos, porque vai encaixando com cada parágrafo aqui, é o fato deles já estarem com as suas vidas resolvidas, tranquilas, estabilizadas, e eles abrem mão de toda essa tranquilidade para acolher, para cuidar e para amar uma pessoa que muitas vezes ainda não viu. Olha o testemunho da irmã aqui. Ficamos sabendo de uma menina de 10 meses. E escolheram amar alguém que nem tinha visto, que estava distante, quilômetros de distância. Que coisa linda! Isso é maravilhoso. Portanto, além de um ato de amor, a adoção também é um ato exatamente contrário ao egoísmo. Eu tenho 5 primos adotivos. Então, a minha família viveu bastante isso. Eu já tive um quase irmão adotivo e acompanhamos, ele não nos foi confiado pela justiça, mas por conta da relação que se criou, nós acompanhamos a família e vimos o crescimento dele. E é bom demais nós vemos este movimento que acontece na família que escolhe receber uma pessoa. E nesse paralelo, nós continuamos percebendo as semelhanças de um processo de adoção com o processo de Deus conosco. O processo de pais adotivos entre nós. Essa escolha, essa decisão de sair de tudo resolvido, de uma comodidade, para simplesmente se dar e se dar. Você entrega, confia o seu melhor a uma pessoa que pode ou não gostar de você, que pode ou não reconhecê-lo, que pode ou não ser grato ou ser grata a você. É um risco. Por isso que o ato da adoção precisa ser permeado pelo amor. Testemunhei aqui no culto das 9 que cristocidentemente
sem nenhuma programação disso, na sexta-feira à noite eu atendi uma irmã, uma senhora de 89 anos, gracinha, parecia uma uva passa, tudo enrugadinho assim. 89 anos, e sabe por que eu estava com ela? Porque ela foi expulsa da sua casa. Teve a sua casa tomada. E esse tema estava ardente no nosso coração, porque eu não sei se você sabe, o mês passado comemoramos ou vivemos o Junho Violeta, que é o mês de conscientização contra a violência ao idoso. E, nesse sentido, fomos ministrados sobre essa temática, e, de repente, eu me vejo frente a frente com uma mulher passando por essa situação, que teve seu único bem, o bem de família, o bem conquistado com muito suor e lágrima, ao longo de sua família, e hoje, juntamente com a sua aposentadoria, tem sido arrancado dela. Sabe por quem? Pelos filhos adotivos. E eu fui muito ministrado por aquela irmãzinha, porque ela adotou um menino e uma menina, e essa decisão drástica partiu da menina, e ela contando para mim, com lágrimas nos olhos e com um sorriso no rosto. E essa é a loucura do Evangelho, que muitas vezes não conseguimos explicar, e é bom demais vivermos. Ela com lágrimas nos olhos e sorriso no rosto, falando: pastor, ela chegou até mim ainda com a identificação no pulso, e falaram assim, lógico que há anos atrás, onde ainda era possível a adoção à brasileira, era possível, era uma prática, hoje infelizmente é crime, infelizmente não, hoje é crime, o que tem dificultado muito o processo de adoção, mas eu não estou aqui nessa temática nem criticando, porque se fez necessário esse processo para evitar tantos abusos que também aconteciam, mas à época, então, foi trazida aquela mulher, aquela irmãzinha, falando assim: essa menina foi abandonada no hospital, a mãe gerou e fugiu, e a gente não tem o que fazer. E ela falou assim, que o pessoal do hospital falou assim: vai lá na igreja batista que os crentes vão ficar com ela. Olha que coisa boa essa referência. E aí, de fato, as enfermeiras foram lá, bateram na igreja, e lá estava a irmãzinha, não vou citar o nome dela, por óbvio, e ela falou: eu fico com a menina. Então a menina, com dias, foi confiada àquela família, e ela criou, formou, e ela falava assim: e hoje é doutora, pastor. Paguei a faculdade dela, dos 3 filhos dela, e hoje está acontecendo isso. Eu fiquei sem palavras, sabe por quê? Porque você via a alegria dela de ter vivido toda essa história, de ter derramado amor na vida daquela criança que se tornou uma mulher, que aos olhos humanos geraria revolta, mas um coração que se dispôs a amar, faria tudo de novo, por uma decisão e não um sentimento. E será que não é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos com Deus, o Pai? Que enviou o seu único filho, fez todo o sacrifício para que nós tivéssemos vida, e muitas vezes nós damos as costas para Ele. Talvez não damos as costas no domingo de manhã pela nossa religiosidade, mas damos as costas para Ele na declaração do imposto de renda, no trânsito, no tratar da nossa esposa, do nosso marido. Damos as costas para Ele na madrugada, quando ninguém está vendo as nossas atitudes.
E por conta da graça, do amor e da misericórdia, que nós não somos consumidos. Antes podemos estar aqui nessa manhã, livres, perdoados e agradecendo a Deus, porque Ele nunca desiste de nós. Que paralelo lindo é o processo de adoção com aquilo que nós vivemos com Deus, o nosso Pai. E nessa esteira, se tivermos aqui algum filho adotivo nos ouvindo aqui presente ou nos acompanhando pela internet, eu te digo com muito amor, querido irmão, querida irmã, que ao invés de você colocar os seus olhos na dor de seus pais biológicos terem te negado ou rejeitado, ou no fato do vazio de não tê-los conhecido, entenda e valorize as pessoas que escolheram te amar, te aceitar, cuidar e acolher. Correndo todos os riscos que isso envolve. Também de uma rejeição, de um abuso e tantas outras situações que poderiam acontecer, como acabamos de falar aqui. Ao invés de se sentir rejeitado, sinta-se verdadeiramente amado. Isso é precioso demais. Poucos atos na vida refletem tão bem o amor de Deus e o propósito do Evangelho como o processo de adoção. De verdade, e eu me incluo nisso, eu brinquei de manhã que o pregador, e ainda mais um pregador que prega 2 vezes no mesmo dia pela manhã aqui, você apanha várias vezes. Você apanha preparando sermão, você apanha de Deus. Aí você apanha junto com o povo, e eu estou apanhando de segunda vez, numa manhã só. Então, de verdade, eu me incluo nisso, mas todo cristão, e já foi dito hoje por outras bocas isso aqui, deveria ter o desejo da adoção ardendo no seu coração. Um desejo como derramamento e compartilhamento daquilo que temos recebido em abundância. O amor, o acolhimento, a identidade, o cuidado e tanto mais que recebemos de Deus, o nosso Pai. A igreja e os cristãos deveriam encabeçar a lista e as estatísticas de adoção, porque eu creio que é a nossa responsabilidade a erradicação da orfandade. Pelos meus cálculos, a adoção dessa menina aconteceu há uns 60 anos atrás, do testemunho que eu acabei de contar. E lógico que não a Igreja Batista Geração, mas outras igrejas por aí estão perdendo a referência que aquela igreja há 60 anos atrás tinha. Olha só! O pessoal do hospital falou, pode ir lá na igreja batista, pode ir lá na igreja dos crentes que eles vão fazer alguma coisa. Será que hoje nós temos sido reconhecidos dessa forma? Ainda como um celeiro de amor, de solução, de paz, de acolhimento? Falamos tanto do amor, do compartilhar, de investir nas gerações futuras. Esta igreja aqui carrega no seu nome, no seu DNA isso. Lindo demais esse louvor com as 2 crianças aqui. E lógico que eu não estou falando de vocês, mas vivemos no conforto dos nossos lares, rotinas tão tranquilas, deliciosas, e falamos que estamos fazendo, acontecendo, investindo, enquanto nesse exato momento os orfanatos estão cheios de crianças implorando
por apenas um abraço, um pouquinho de atenção. E o máximo que muitas vezes fazemos é orarmos para que alguém seja tocado e vá lá falar do amor de Deus. E quando no nosso meio, e eu falei isso de manhã também, o bom de pregar fora de casa, hein, pastor Sandro? É que você não conhece ninguém, então você pode falar, você não sabe se você está... Não estou dando indireto porque eu não conheço ninguém. Então não estou dando indireto, queridos. Então eu não sei quem falou que eles eram loucos. Mas a gente ora pedindo para Deus nos usar para manifestar o amor. E quando uma família decide adotar, o pessoal fala, vocês estão doidos, bicho. Infelizmente, somos uma geração que recebe muito e dá pouco. E o Senhor já nos alertou na sua palavra. A quem muito é dado, muito será cobrado. E não adianta você não voltar no culto que vem, até porque não sou eu que vou pregar, mas não adianta você falar assim, eu não vou lá para saber muito não, para eu não ser muito cobrado. Queridos, basta viver. Eu sempre comparo a igreja de hoje, nesse texto aqui, a quem muito é dado, muito será cobrado, eu comparo o povo de Deus do Antigo Testamento, o que eles tinham de revelação de Deus. Aí eu comparo com o povo do Novo Testamento, que conviveu com Jesus. Aí eu comparo com o povo, após a ressurreição, que recebeu o Espírito Santo. Aí eu comparo com o povo que recebeu, então, a Bíblia, que é a palavra de Deus. E aí eu nos comparo com todo esse povo ao longo da história. Ninguém na história recebeu tanto como nós. Dá uma misericórdia aí. Não tem como nós justificarmos alguns dos nossos pecados falando, eu nem sabia. Sabia. Não tem como nós justificarmos egoísmo, não tem como nós justificarmos alguns atos nossos, algumas displicências nossas. E me permitam aqui estender esse espírito de adoção aos idosos, aos necessitados, aos sozinhos. Pastor Sandro aqui no início, na transição, orou, citando um simples momento e de segundos com uma pessoa dentro do elevador. Queridos, nosso Deus é intencional e nós precisamos ter uma vida intencional também. Aproveitar cada momento do elevador. Eu não estou falando que eu sou um exemplo para ninguém, mas eu vou falar de uma prática. Já que é para falar de alguém, falo de mim, né? Uma prática que Deus me incomodou e eu a tenho há algum tempo. Todo pagamento que eu vou fazer, eu falo, muito obrigado, Deus te abençoe. Experimenta fazer isso essa semana. Tem gente que para e fala assim, obrigado para você também, porque não sabe responder mais a isso. Eu já tive experiência num caixa de uma loja no shopping, que quando eu falei, obrigado, que Deus te abençoe, a menina caiu em lágrimas. Eu já tive a experiência de pessoas ficarem mudas e estarrecidas. O povo, o mundo está sedento e nós somos a resposta para este mundo de 2024, assim como um povo foi em 1900 e 1800, etc, etc. Hoje somos nós, sal e luz, Diadema, São Paulo, Brasil, em 2024, para esse povo, e também a nós será requerido isso. A história está sendo escrita, e hoje o pincel, a caneta, o lápis está nas nossas mãos. O que a próxima geração, o que será dito daqui 50, 100 anos,
do que a igreja fez em 2024. Está nas nossas mãos e é nossa responsabilidade. E dá mais um misericórdia aí, porque nós prestaremos conta disso lá na eternidade. E pela idade média aqui, vocês vão saber do que eu estou falando, daquele slide. Lembra aquele negócio, aquela maquininha que fazia clec, clec, ia passando? Clec, clec. Não sabe, não? Quem sabe o que é isso? Máquina de slide. Vocês são velhos. Se bem que no céu acho que vai ter uma tecnologia que Deus vai passando assim. Vai a inteligência raiz, né? Porque Ele é a raiz de toda a inteligência. E Deus vai falar, olha filho, vamos dar uma passadinha aqui no filme da sua vida. Ô Senhor, dá mais uma misericórdia aí. Lá na Vila Mariana nós tínhamos um trabalho chamado UP, que era com jovens maduros. E era um trabalho cuja característica era de pessoas que não tinham muitas conexões, porque principalmente era um grupo que cresceu ou estava em São Paulo de forma passageira, porque vieram para estudar, trabalhar, etc. Não tinha família aqui em São Paulo. E uma moça, uma médica que estava fazendo seu doutorado aqui, envolvida com o trabalho, 2 dias sem se manifestar no grupo da célula, após a família não ter sentido a sua falta, após ninguém do seu trabalho se manifestar apesar da sua ausência, as meninas da célula dela acionaram a polícia e falaram assim, a gente precisa que alguém vá conosco arrombar a porta do apartamento dela. Porque nós a conhecemos e sabemos que ela nunca ia ficar 2 dias sem se manifestar. Então alguma coisa aconteceu com ela. Quem sentiu falta daquela menina foi a igreja. E as pessoas que conviviam com ela, junto com a polícia, arrombaram a porta e, ao abrirem a porta da sala, ela estava morta há 2 dias ali no sofá da sua casa. Teve um infarto fulminante, apesar da sua pouca idade. De quem você tem sentido falta? Será que nós estamos sentindo falta das pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado para caminharmos? A responsabilidade do cuidado? Deus, o Pai, entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E no maior ato de amor, testemunhado pela história, onde, sem dúvida, nenhum de nós teria essa disposição, e é lindo o fato dos pais estarem com os filhos aqui, porque ganha maior valor o que nós daqui a pouco iremos celebrar na cruz do Calvário. Imagina você entregar essa beleza aí que está do seu lado, que você está fazendo carinho agora ali, ó, no pezinho do ouvido dele, que está no seu colo aí. Imagina que coisa linda, que cometerão as maiores atrocidades. E aí eu te digo, eu e você fomos alvos desse amor. E que tipo de amor estamos vivendo e compartilhando como igreja? Repito, fique tranquilo, principalmente os visitantes, volte semana que vem, que é só hoje que eu prego aqui. Geralmente é uma palavra boa. É muito egoísmo. E não tem nada mais contrastante com o cristianismo do que o egoísmo. E como eu disse, eu estou apanhando junto com vocês de Deus, e no meu caso pela 3ª vez. E essa não é uma palavra de acusação, não é uma palavra de julgamento, mas uma palavra de despertamento de Deus à sua igreja com I maiúsculo. Onde está o cuidado com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros?
O que estamos fazendo nesse sentido? E pessoas, grupos que a Bíblia nos ensina a cuidar de forma prioritária. Uma das cenas mais tristes que eu já tive que lidar enquanto pastor, situação, em vez de cena, situação. Uma das situações mais tristes que eu tive que lidar logo que eu assumi como pastor da área de famílias lá na IBP, e eu assumi o culto das 5, e eu tive que lidar com uma situação de algumas famílias que fizeram um motim. Santo. Porque no culto das 5 a gente recebia 2 combis lotadas de crianças que vinham de um orfanato. E alguns pais da igreja falaram assim: ou tira essas crianças do Kids, ou nós vamos mudar de igreja. Puxa vida. Não entenderam nada do que é igreja. Não entenderam nada do que é o evangelho. E a diretora daquele orfanato, que não era cristã, de forma tão inconformada com a situação, a despeito de termos tentado remediar, mas já tinha sido causado toda aquela situação, e nunca mais aquelas crianças voltaram. Apesar de pedirmos perdão como igreja, etc, etc. Mas ela falou: não faz sentido eu tirar as minhas crianças daqui para levar aí nessa super estrutura de vocês, que vocês chamam de que discípulos, e elas serem rejeitadas por filhinhos de papai. E não tem nada a ver com condição financeira. Era simplesmente um egoísmo de alguém que não entendeu o que é o evangelho da graça, da misericórdia e do amor do Senhor Jesus Cristo. Por favor, entendam o que eu vou falar agora. E eu só falo o que eu vou falar agora porque tenho liberdade junto com o pastor Sandro, Carla, com a equipe pastoral, e sei da seriedade dessa igreja. E não distorço o que eu vou falar agora, hein? Olha lá. O dízimo e as ofertas são bíblicos e são necessários, sim. Você deve continuar com essa prática. Mas, infelizmente, tem muita gente nas igrejas se escondendo atrás da entrega do dízimo e das ofertas para aliviar sua consciência. Dizendo: eu já estou fazendo a minha parte no cuidado, no amor e no sustento. Volto a dizer: continue com essa prática porque é bíblica, tem a ver com Deus, não tem a ver com a igreja. Mas não se esconda atrás do fato de falar assim, porque muitas vezes já foi dito e entendo o contexto que isso foi dito. Alguns vão, alguns enviam, alguns sustentam. No caso do amor, é para todos nós a prática. Não acha que você está pagando o teu carnê da parte do amor, não, e está livre de viver o evangelho. Do acolhimento. De ir também. De acordar cedo num sábado e ir lá abraçar uma criança que já se sente tão rejeitada. Quanto egoísmo, queridos, temos vivido. E de verdade, caminhando aqui para o final, que o Senhor gere um santo descontentamento e um despertamento em nossas vidas, e que possamos verdadeiramente vivermos o privilégio de sermos canais do seu amor na vida daqueles que estão clamando. Aos cantos da cidade, dos condomínios,
nos shoppings, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais. Quanta coisa há de ser feita. Você pode ficar de pé, por favor? Por favor, nada contra. O louvor daqui é maravilhoso. Entendo o que eu vou falar. Se Deus te deu esse dom e esse chamado, continue ansiando por ele. Mas é que é engraçado porque o pessoal tem sido cada vez mais despertado para ministérios de aparência. Que tem um microfone, que a igreja reconhece, aplaude. Ser líder do curso da família, ministrar um curso, ter a autoridade de um líder de célula. E eu vou te falar uma coisa, há muito mais a ser feito e muitas vezes só o Senhor vai ver o seu trabalho e é o suficiente. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem feito para a glória de quem? E esperando o reconhecimento de quem? Esperando a paga de quem? De verdade, sem acusação. E eu já estou com a expectativa que nunca mais vou ser convidado. Se nós estivéssemos fazendo tudo para o Senhor mesmo. Muitos postos que estão vazios estariam ocupados por nós. E não estaria tendo tanta competição por microfone, por luzes e por câmeras e por aplausos. O que nos falta é vivermos puramente o Evangelho. O que nos falta é tomarmos vergonha na cara e transbordarmos este amor que temos recebido e que se renova a cada manhã em nossas vidas. É termos uma vida com propósito. É sermos igreja de verdade. É voltar a sermos referência. E eu sei que vocês têm sido assim aqui em Diadema. E eu louvo a Deus por isso, de verdade. Estou falando de verdade. Louvo a Deus. E oro nessa manhã para que Diadema, entenda o que eu vou falar agora, não é palavra humana, mas que Diadema seja um case nacional da erradicação da orfandade. E quando perguntarem para as autoridades políticas, vão falar, é por causa daqueles crentes lá da Igreja Batista de Geração, que resolveram sair das quatro paredes. E não fomos nós, mas foram eles que nos levaram a viver isso. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que de fato essa cidade, que de fato a sua família, que de fato onde o Senhor tem te levado, seja transformado pela pregação do Evangelho, e não por palavras, mas por vida. Você pode fechar os seus olhos? Antes de mais nada, apesar do nosso coração, neste momento, estar cheio de arrependimento, que tal você começar só a agradecer a Deus agora? Só agradecer a Deus porque você tem sido alvo deste amor, dessa graça, dessa misericórdia a cada dia, a cada manhã. Que tal você agradecer a Deus agora com as suas palavras o fato de que se não fosse o seu amor, onde nós estaríamos? Nós estávamos de fato sem identidade, sem nenhuma expectativa, sem direção. Mas a graça do Senhor nos alcançou. E hoje, não há simplesmente uma vida reservada a nós, mas uma vida abundante. E essa não é uma palavra de um pregador querendo agradar um público. Esta é a fala do Senhor Jesus Cristo na sua palavra. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Agradeça a Deus por isso. Mas agora, eu gostaria de te convidar a dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Pastor Sandro, vem aqui, por favor. E
É intencional você dar as mãos para a pessoa que está do seu lado? Porque foi dito também no culto das 9, nós não conseguimos fazer a obra do Senhor sozinhos. Por isso que o Senhor nos colocou na família. Eu não sei se nessa manhã você vai ser instrumento de encorajamento ou se você está sendo encorajado por essa pessoa que vai orar aí por você. Eu chamei o pastor Sandro aqui como autoridade do Senhor nessa igreja para os conduzir a continuar. Eu sei que você já tem feito, mas nós precisamos cada manhã lembrar que muito ainda precisa ser feito. Muitos de nós aqui nessa manhã ainda está esquentando banco, ainda está engavetando dons e talentos. Como ouvimos aqui, ainda está engavetando sonhos de Deus no seu coração. E a minha oração é que esses sonhos sejam retirados da gaveta nessa manhã. Que haja coração disposto a pagar o preço. E nenhum preço que paguemos se compara ao preço pago por nós, por Jesus Cristo na cruz do Calvário, em nosso lugar. Por isso, comece a orar nesse sentido. Feche seus olhos, comece a orar. Senhor, nos desperta, nos levanta. Senhor, me levanta individualmente. E como igreja, Pai, onde o Senhor tem me colocado, para que de fato eu seja um farol, luzeiro, fonte do Teu amor, da Tua vida, para que sejamos sal e luz. É verdade, Senhor, que muitas vezes nos deixamos levar pelas coisas dessa vida. Vamos nos acomodando, ó Deus. E a nossa visão, que deveria ser uma visão do alto, passa a ser uma visão da terra. É verdade, Senhor, que devido às dificuldades que enfrentamos, os sonhos e muitas vezes os projetos que temos, acabamos nos esquecendo do propósito maior, que é o Teu reino. Não há nada que possamos apresentar como desculpas diante do Senhor para aquilo que hoje nós não estamos fazendo. Desperta a Tua igreja, Pai. Desperta cada coração. Desperta, Senhor. Senhor, eu sei que infelizmente muitos ainda não estão tendo essa consciência do acolhimento. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha dar um chacoalhão nas famílias dessa igreja. Que o Senhor venha despertar os pais, venha despertar os filhos, para que essa cidade compreenda que há uma igreja que ora e que está voltada para abençoar a cidade. Que estamos aqui, Senhor, contribuindo com o papel das outras igrejas para acolher e cuidar de pessoas. Governos vêm, governos vão, mas a igreja permanece. Pai, nós precisamos olhar para Cristo. E às vezes tudo aquilo que nós buscamos, até mesmo dentro da igreja, buscamos mais para nós mesmos. Senhor, nós temos que olhar para a Tua casa como um lugar,
como um lugar de restauração de vidas. Um lugar, Senhor, como pensando num pronto-socorro, onde as pessoas estão totalmente sem esperança e fora. Aqui seja a esperança. Esperança para os casamentos, esperança para os filhos, esperança para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Mas o papel, Senhor, da igreja local, ela não se restringe simplesmente ao endereço físico dela. Porque a Igreja Batista Geração, o endereço dela é Diadema. Aos 4 cantos dessa cidade, cada família possa levantar a bandeira do teu evangelho e proclamar Jesus Cristo. E sabemos, ó Deus, que nós temos fé em Jesus, e é por meio da fé que nós nos aproximamos dele e cremos na salvação que nos foi dada pela graça. Mas a fé, Pai, ela está diretamente ligada a obras. Precisa haver uma ação. E esta ação, Senhor, nós precisamos executá-la na vida daqueles que ainda não têm a Cristo. Daqueles que são, Senhor, ali talvez desprezados ou não vistos. Senhor, nós aprendemos muito nesses 2 dias aqui com a Tua Palavra. Não queremos simplesmente um povo que Te adora, mas queremos ser um povo que Te adora e que transborda dessa adoração para outros corações. Jesus, obrigado por esse dia, por essa manhã e por esta palavra que Teu Espírito trouxe através da boca do Teu servo. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, desperta-nos, ó Deus. Porque céus e terra passarão, mas a Tua palavra jamais. Por isso desperta este povo, desperta cada coração, desperta, Senhor, eu peço mais uma vez. Senhor, que nós não venhamos ser motivados pelo nosso trabalho, pela nossa profissão, por o quanto ganhamos ou quanto queremos ganhar, porque se estamos lá trabalhando, não é pelo dinheiro, mas é para que Teu reino seja conhecido através de nós. Senhor, estamos aqui nessa manhã e vamos celebrar esse momento, trazendo à memória a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Você segura agora um cálice em tuas mãos. Jesus, juntamente com seus discípulos, diz o texto, na noite que ele foi traído. Ele tomou o pão e repartiu com seus discípulos, com aqueles que ele amava. E é interessante que cada um dos discípulos era diferente um do outro, com dificuldades, problemas, mas Jesus os amava. Você tem uma pessoa do seu lado. Não olhe para o seu cônjuge nessa hora. Olhe para alguém que talvez você não tenha costume de muita conversa ou de relacionamento. Está aí do seu lado. Diga assim: você me ajuda a te amar? Como o pastor Gadelha disse, porque o amor deixa a gente bonito. Não é? Então você olha, nossa, você é lindo demais, porque eu te amo. Se não fosse o amor, não é verdade? Jesus lidou até com Judas naquele momento. E no final do livro de Mateus, Jesus disse: olha, eu os amei até o fim. Não importavam o que eles pensavam e talvez até a conduta, muitas vezes, dos discípulos. Isso não interferia no amor de Jesus por eles.
É claro que Jesus era enérgico, muitas vezes como precisava. Jesus sabia que haveria um traidor, mas Jesus os amou até o fim. Precisamos aprender mais e mais desse amor. Quando a igreja de Jesus aprender a viver dia a dia esse amor, vai ser fácil pensar em adoção. Vai ser fácil continuarmos com e eu não quero falar trabalho, mas com o nosso coração voltado para a terceira idade. Nós fazemos isso em alguns lugares aqui da nossa cidade. Vai ser fácil, porque nós não vamos olhar a condição. Vai ser uma atitude. Para isso que Jesus te chamou, viu, meu querido? E às vezes você está tão envolvido com o seu trabalho. Porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso isso. E eu vou dizer para você, você vai morrer, não vai levar nada. Sua esposa vai gastar tudo. E gaste mesmo. Não vai levar nada, meu amado. E às vezes você gasta a sua vida toda trabalhando porque você quer conquistar. E você quer conquistar, e você quer ter. E eu vou dizer para você, a Bíblia diz o seguinte: se você pensa somente nos negócios dessa vida, você é o mais miserável dentre os homens. E a diferença do Gadelha é que aqui semana que vem vou estar falando de novo com você. Por que eu estou dizendo isso? Para despertar você que há algo maior a ser feito. Alguns dias atrás eu estava no supermercado e uma pessoa me ligou da igreja. E eu parei o carrinho, estava começando o supermercado, parei o carrinho. E conversando com a pessoa, eu falei assim: olha, eu só tenho algo que eu posso fazer nesse momento, é orar por você. Ele falou: pastor, então tá bom, o senhor ora por mim? Oro. E eu parei o carrinho, fechei meus olhos onde eu estava e comecei a orar pela pessoa. E ali como se eu estivesse junto da pessoa e comecei a orar. E você sabe, pelo menos eu, quando sou crente, eu estou ali orando. E uma pessoa chegou do meu lado e perguntou: o senhor está passando bem? E eu olhei assim. Estou orando por uma pessoa aqui no celular. Terminei a minha oração, quando eu vi, tinha meia dúzia de olhos assim. Gente, do que você tem vergonha? Aonde eu estou, vou fazer uma refeição, eu agradeço a Deus. E quantas experiências que eu já tive quando eu paro para fazer a minha refeição num restaurante, ou shopping, as pessoas que estão muito à minha volta, elas param, não sei se você teve, param, esperam você acabar de orar. E ali depois continuam comendo. Você é a luz. Você é o sal dessa terra. Eu não sei o que a minha vida vai causar na vida das pessoas, mas eu sei que eu preciso ser luz e sal dessa terra, aonde eu estiver, pelo nome do nosso Senhor, por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Então Jesus partiu o pão, dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós te agradecemos, porque Jesus agradeceu pelo pão e pelo cálice. Que tenhamos a consciência, Senhor, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa comunhão dos santos, ó Deus. Que possamos trazer à memória o que Jesus fez por nós, não somente nesse momento, mas todos os dias. Comamos todos o pão. Depois de havido ceado, Jesus também tomou o cálice e disse: esse é meu cálice, esse é meu sangue derramado por vós. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes esse cálice, você deve ganhar muito dinheiro. É isso que o texto diz? Você vai se dar bem na vida.
Você pode ficar tranquilo na sua sala, ver toda aquela série do Netflix, porque foi para isso que eu morri por você. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, o que você deve fazer? Anunciar. Anunciar. Você deve anunciar a Jesus, não a você. Esse cálice fala da nossa comunhão com Ele, como também da comunhão da igreja. Nossa comunhão uns com os outros. Então eu quero convidar você nesse momento a beber do cálice. Glorifique ao Senhor Jesus nessa hora. Glorifique ao Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos resgatou. Estávamos todos condenados à morte eterna, mas o Senhor nos deu vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Eu quero, e nós vamos encerrar já, meus queridos. Você que está com a sua família agora, nós vamos fazer um ato profético com a família nesse momento. No encerramento dessa conferência, nós queremos orar pelas famílias. Você está com seus filhos? Agarra nos seus filhos aí. Pastor, eu estou sem ninguém. Não está sem ninguém. Você vai colar numa família como você estivesse agora realmente fazendo parte dessa casa. Vou pedir que tire, por favor, a mesa. Aleluia. Quantas vezes você ora com seus filhos? Não precisa me responder. Quantas vezes os seus filhos veem você orar? Talvez você possa reclamar, mas meus filhos não querem saber de Deus, meus filhos isso. Mas será que eles veem o exemplo? Será que seus filhos têm o exemplo dentro de casa, de ver os pais orarem, dos pais lerem a Bíblia, dos pais não falarem mal um dos outros, não falarem mal da liderança, e porque também não muitas vezes falar mal do pastor, né? Do pastor Gadelha, porque os filhos olham tudo isso, veem tudo isso, eles falam: para que eu vou querer estar numa igreja? O pastor daquela igreja, meu pai diz que é isso, aquilo, os líderes são isso, os grupos são isso. Meu pai fala tanto para eu ler a Bíblia, mas ele não lê a Bíblia. Meu pai fala tanto para eu orar, mas eu não vejo ele orar. A mãe também. Então, meu querido, desperta o seu coração, pais, porque os seus filhos estão refletindo aquilo que vocês são em casa, e nós não queremos ver isso. Eu louvo a Deus pela minha casa, e eu posso dizer que meus filhos aprenderam ali, ó. Vai ler a Bíblia, nós aqui lemos a Bíblia, vamos fazer refeições juntos, nada de cada um na sua casa. Ontem eu dizia que celular muitas vezes celular é um canal de bênção, mas também é um canal de desgraça. Deixamos nossos filhos fazer o que querem, quando nós devíamos trazer eles aos nossos pés e conhecer Jesus cada dia. Tempo atrás eu disse aqui, pastor Gadelha, que uma família, não dessa igreja, chegou para mim e falou assim: pastor, nós precisamos respeitar a privacidade dos nossos filhos. Eu falei: eu não creio. Samuel e Mariana, eu chegava assim: deixa eu ver seu celular. Pai, não tem nada, por isso mesmo que eu quero ver. Desbloqueia ele para mim. Se eu entender que eu preciso fazer isso ainda hoje, eu faço. E eles não têm problema nenhum com isso. Não é porque eu quero saber da conversa, é que eu quero mostrar para eles que nós somos ligados, que não há segredo entre nós, família. No começo foi assim: vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam orar, porque também eles viam eu e Carla lendo a Bíblia, orando, e hoje, graças a Deus, eles têm isso como estilo de vida, porque aprenderam. E eu sei que muitos de vocês têm essas experiências para contar.
Meus queridos, fortaleça a sua casa, não com dinheiro, não com presentes, fortaleça com o amor de Deus que está sobre a sua vida. Viu, meu querido? Você quer ter sua casa totalmente no Senhor? Então traga o Senhor para dentro da sua casa em tudo. Viva o Senhor em tudo na sua casa. Você está com seus filhos agora aí, você está com a sua família. Se eles não estão, você vai orar da mesma forma, profetizando bênçãos sobre a sua casa, profetizando bênçãos sobre a sua família, pedindo: Deus, eu tenho pecado porque tenho negligenciado sobre isso. Eu tenho, Senhor, errado como pai, como mãe. Eu tenho falhado, Pai, porque muitas vezes eu deveria estar sendo exemplo para os meus filhos, e eles olham talvez com um pai que é trabalhador, com um pai que está ali com a mamãe, mas eles não vê como pai cheio de Deus, com um pai cheio do Espírito, com uma mãe cheia do Espírito. Pai, muda minha vida primeiramente, porque através da minha vida teus filhos conhecerão mais e mais de Jesus. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer pelo coração dos teus filhos, por cada família, por cada lar aqui representado, por aqueles que não estão aqui. Pedimos, Senhor, a tua bênção, e eu profetizo as tuas bênçãos mais uma vez sobre cada lar, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho, para que tua igreja se fortaleça através dos lares que são fortes, porque uma família fortalecida é uma igreja viva, que se manifesta onde quer que ela esteja. Senhor, que não haja órfãos dentro das nossas casas, que não haja órfãos dentro das nossas casas, mas tenhamos filhos, ó Deus, que venham nos amar, mas venham amar principalmente a Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Desperta-nos, ó Deus, para a tua causa, e ensina-nos, ó Deus, ensina-nos sobre as coisas do alto, para que nós não venhamos nos perder, e muito menos ver os nossos filhos se perderem nesse mundo, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, Pai. Não há solução nesse mundo, e nós não podemos ficar calados, permitindo que os nossos filhos caminhem para o inferno, sem Jesus Cristo no coração, abandonando, Senhor, não a igreja, mas abandonando a Cristo. Por isso, Senhor, nos fortalece, que neste momento, cada casa aqui seja, Senhor, tomada pela unção do óleo fresco que o Senhor está derramando do teu Espírito. Derrama do teu óleo, Senhor. Derrama da tua unção sobre cada lar, sobre cada família. É a minha oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus.